Boa noite, tudo bom? Oi, Valéria, boa noite, tudo bom? Valéria hoje deu boa noite antes de mim, né? Me distraí aqui porque eu quis compartilhar no meu feed também, que às vezes as pessoas dizem que não acham, aí eu falei, bom, vou compartilhar nos dois lugares. O som tá bom? Tá me ouvindo bem? Dá pra gente começar? Primeiro eu queria me desculpar por semana passada. Eu acho que, eu não sei vocês, mas assim, mudou a minha rotina, eu piro. Eu já não sei mais que dia é, o que que eu tô fazendo. E foi feriado para mim. Então, assim, eu não sei, acho que na minha cabeça era domingo, sei lá o que aconteceu. Mas, enfim, o som tá ótimo? Então vamos lá. Que bom que a gente está aqui hoje. A, a lição de hoje é uma lição que eu achei muito interessante. É uma coisa que eu venho pensando muito. Hoje eu até conversei com o Hernani sobre isso, no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. E o engraçado é que é uma confusão no mundo, né? Não é, não é dentro da nossa casa, não é no Brasil, não é no nosso bairro, embora hoje aqui, né, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, a situação hoje foi muito difícil, está ainda, né? Acontecendo várias coisas, né? Mais de 30 ônibus queimados, enfim, a gente está vivendo momentos muito tensos, mas a verdade é que os momentos tensos estão acontecendo no mundo todo. No fundo, as portas do umbral foram abertas, a gente, vivendo um momento de regeneração, precisava colocar alguns espíritos extremamente embrutecidos para encarnar, eles encarnaram, e agora a gente não está sabendo o que fazer com eles, não está sabendo como lidar com eles, mas quem perseverar, como disse Jesus, né? Quem se manter fiel à palavra, quem se manter fiel a Deus, é quem vai sair vitorioso dessa empreitada. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala na lição de hoje, que é a semente. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, Coríntios. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, cooperará na evolução do mundo e transmite silenciosa, sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Existem as grandes obras de um dia para o outro. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase. Pode representar sementes gloriosas para edificações imortais, imprescindíveis, pois jamais desprezá-la. Então, olha que ensinamento belíssimo Emmanuel traz para a gente. Então, vamos começar do começo. Por que nós estamos tão angustiados,
mesmo conhecendo a doutrina espírita, mesmo conhecendo a lei de ação e reação, mesmo sabendo que nós somos imortais, que está tudo sob controle. Quando foi que a gente chegou nesse momento de desespero? E eu falo de desespero porque eu estou falando em causa própria, mas acho que eu estou falando por todo mundo que está ouvindo, né? Nós costumávamos nos reunir com conhecidos, não eram amigos, conhecidos. E quando um dizia assim, eu acho isso, sobre qualquer assunto, independente do que fosse, o outro podia responder, eu não concordo. O outro dizia assim, eu acho aquilo. O outro dizia assim, isso eu acho engraçado. O outro, não acho engraçado, acho até triste. E a conversa continuava, mudava, podia rolar noite adentro e ninguém saía dali brigado, ninguém saía dali agredido. Quando foi que nós perdemos o fio das coisas fazerem sentido na nossa vida? Quando foi que nós precisamos levantar bandeiras que a gente nem entende direito e tomar partidos que a gente talvez não estivesse querendo tomar? Quando foi que a gente começou a ter uma necessidade de pertencimento tão grande de um grupo, de um núcleo, de uma família, de qualquer coisa, a ponto da gente abrir mão de paz, de amigos, de valores, de respeito? Nós começamos a viver um momento tenso, muito tenso de mudança. Jesus nos disse na parábola do joio e do trigo que não poderia se arrancar nenhum joio. Deixe que o trigo e o joio cresçam juntos, para que, ao arrancar um pretenso joio, você não acabasse arrancando também um trigo. No fundo, essas sementes eram parecidas, mas não eram iguais. E Jesus sabia que em algum momento você ia estar ali sendo confundido com joio, mas você podia ser trigo. Em algum momento você podia estar confundido com trigo, mas você podia ser joio. Mas em algum momento ia ter um divisor de águas, quando as sementes ficassem crescidas. E aí ele ia conseguir separar quem é joio e quem é trigo. Só que, na verdade, nós não conseguimos separar, mas Deus consegue separar. Então, muitas vezes, a gente vê uma situação e a gente fica assim, o que está acontecendo? Por que eu não tenho uma resposta do plano espiritual agora? Por que Deus não vem aqui e não diz assim, olha, basta com tudo isso? A gente sabe, eu vivo falando isso, né? Uma canetada de Jesus e tudo mudaria. Né? O Brasil ia ser maravilhoso, o mundo ia ser maravilhoso, as guerras acabariam. Jesus é o governador do planeta Terra e ele poderia fazer isso. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele sabe da nossa necessidade de evolução. Ele sabe que nós ainda estamos misturados joios e trigo. E ele sabe que nós só vamos crescer quando a gente conseguir identificar o certo e o errado, sem a espiritualidade ter que dizer pra gente, olha, isso é o certo, isso é o errado. Quando, na parábola de rico e Lázaro, o rico pede a pai Abraão, né? Deixe que eu vá à minha casa, porque eu tenho lá mais 5 irmãos, para explicar para eles o que acontece, para que eles também façam penitência e não venham para esse lugar de tormento. Olha que o rico, o que ele está pedindo, não é para sair do lugar de tormento. Primeiro ele pede que Lázaro molhe o dedo na água e que alivia ele o sofrimento. Ele nem pede para sair. E aí para Abraão diz, olha, daqui até aí tem um abismo entre nós. E aí então ele pede que ele vá à casa dele para avisar os irmãos, olha, mudem a postura. Mudem a postura. Porque se vocês continuarem com a postura que vocês estão tendo, vocês vão vir para esse lugar de tormento. O que pai Abraão responde para ele? Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Porque se eles não escutam nem Moisés nem os profetas, não farão penitência nem que um morto volte à vida. Então, naquele momento, Jesus dá a gente qual é o caminho. O caminho é aprender as Escrituras. O caminho é aprender com o Evangelho. O caminho é... Agora a gente não tem nem mais Moisés e os profetas só. A gente tem
Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente tem todas as obras do Chico, a gente tem todas as obras do Divaldo, a gente tem milhares de obras no plano espiritual, Leon Denis. A gente tem milhares de obras confiáveis que a gente pode aprender muito sobre o caminho a seguir, sobre a reforma íntima, sobre a melhora. Mas Jesus não vai mandar alguém que vai separar. Olha, faz isso, faz aquilo, é dessa forma, é daquela forma. Como é que nós vamos ter que aprender? Como é que nós vamos ter que... Lembrando da semente. Lembrando que as pequenas sementes que a gente plantar, as pequenas palavras de Deus que a gente falar, tudo de pequeno que a gente fizer pra gente, pra nossa casa, pros nossos filhos. Gente, as crianças, as pessoas engravidam agora ou nascem bebês, eu fico assim, olha, cuida muito da alma do teu filho. Eu sei que a gente quer cuidar dele, da parte material. A gente quer o melhor enxoval, a gente quer a melhor festa de primeiro ano, a gente quer a melhor escola. Mas tudo isso não vai ter valor nenhum se você não cuidar muito bem da alma do seu filho. Porque estamos vivendo os momentos onde as almas estão se perdendo. Estão se perdendo porque talvez seja a última oportunidade de se acharem. Então, se a gente, eu digo para as minhas filhas, para as minhas netas, né, pelos filhos que elas ainda vão ter, cuidem da alma dos seus filhos. Evangelizem os seus filhos. Mantenham eles perto de você. Perto de você e coloque as sementes de Jesus no coração delas, a semente do perdão, a semente da reflexão, a semente da bondade, da honestidade, da misericórdia. Nossa, como estamos vivendo um mundo sem misericórdia. Perdemos o sentido da vida, perdemos o endereço de Deus. Então, o que nós precisamos é lembrar da semente. Vamos plantar sementes. Plantar semente nas nossas crianças, plantar semente no nosso trabalho. Lembrar que nada, a gente não vira pós-graduado depois que sai do jardim de infância. A gente passa pelo jardim de infância, a gente passa pelo ensino fundamental, a gente passa pelo ensino médio, a gente passa pela faculdade, a gente faz a pós-graduação. Aí sim a gente vira pós-graduado. Antes disso, a gente está só aprendendo, até a gente conseguir um diploma que vai dizer, olha, você é doutor disso, né? Você é mestrando disso. Na vida é da mesma forma. A gente vai passando pelas experiências, a gente vai ganhando notoriedade nos ensinamentos, a gente vai estudando, a gente vai orando, a gente vai tendo o convívio com a espiritualidade e aí, aos poucos, a gente vai interiorizando esses ensinamentos, a gente vai pegando aquela sementinha daquela palestra que a gente assistiu, daquela mensagem que a gente escutou, da canção prece que a gente escutou, e isso vai fazendo a diferença na nossa vida, isso vai fazendo a diferença no nosso dia, isso vai fazendo a diferença nas nossas escolhas. E aí a gente vai fazendo escolhas mais sábias, a gente vai fazendo escolhas mais de acordo com a nossa evolução, menos de acordo com as nossas paixões, e aí a gente vai mudando. É como se a gente gostasse muito da colheita, mas ninguém gosta de semear. E por que eu digo isso? Olha, a gente engorda. Eu tô para emagrecer, olha, caraca, eu não sei quem aí tem esse problema, mas a gente quer emagrecer para ontem. Você começa uma dieta hoje, você começa a se pesar, se não for 1 quilo por dia, a gente, essa dieta não tá dando certo não, não tá dando não, a gente desanima. Porque tudo a gente quer para ontem, tudo a gente quer colher resultado, tudo a gente quer que aconteça rápido. E aquela sementinha que a gente planta, ela é pequenininha, ela não é o resultado final, ela é diferente do resultado final. Você primeiro planta, você rega, ela nasce, ela cresce até você colher aquilo que você estava esperando. Então, tudo na nossa vida é assim, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa vida emocional, na nossa vida em sociedade.
A gente precisa voltar a plantar. A gente precisa voltar a plantar amigos verdadeiros, porque a gente está vivendo muito no mundo virtual. Não que o mundo virtual seja ruim, não, é evolução. É bom pra gente. Se a gente não tivesse no mundo virtual, a gente não teria tanta gente, por exemplo, podendo assistir, podendo fazer o culto no lar. Pessoas que não podem estar aqui agora e vão assistir depois, né? Isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas o que não é maravilhoso? O que não é maravilhoso é a gente viver o mundo das ilusões, a gente acreditar que aquelas pessoas que curtem ali a nossa foto, que botam assim, linda, realmente nos amam. A gente acreditar que está acima de qualquer coisa, porque a gente ficou bem na fita, porque a gente botou um filtro legal, porque a gente falou bem em algum momento. É a gente confundir a realidade com o virtual. E a gente está vivendo isso. Então a gente às vezes olha uma notícia, não sabe, não tem a menor ideia do que a pessoa, né, que está sendo atacada naquela notícia passou, quais são as batalhas que ela enfrenta, e a gente vai lá, esculacha ela, e a gente vai, não sei o que, e toma uma postura, não, eu tenho que me posicionar, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que se posicionar. E aí eu lembro de Sócrates falando, se você não tem alguma coisa boa para dizer, né? Quais eram os 3 crivos de Sócrates quando ele recebia uma notícia, né? O primeiro dele é se é uma coisa boa. Se não é, eu prefiro nem saber. O segundo pode não ser uma coisa boa, mas eu posso ajudar? Porque se eu não puder ajudar também, para que eu vou piorar? E o terceiro é ser verdade, porque muitas vezes não é verdade. Então você se consome, você se desgasta e as coisas não eram exatamente como ali aparecia. Então a gente começa a perceber que a gente precisa utilizar tudo que a gente está vivendo de tecnologia, tudo que a gente está vivendo de mudança, tudo que a gente está vivendo de rapidez para o bem. Então é uma palestra, uma frase. Às vezes você diz assim, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada porque aquela pessoa não me escuta, aquela pessoa não me ouve. Quem sabe? Às vezes você posta ali, ela não te ouve, outra pessoa ouve. Eu tava... eu acho que eu até cheguei a falar isso com vocês, mas esses dias eu vi essa mensagem de novo e me lembrei. Numa postagem, alguém estava falando, olha o fim do mundo, como está acontecendo, os vivos vão... Começou a citar várias passagens da Bíblia, passagens do Apocalipse, porque os vivos vão invejar os mortos. Realmente, né? Se a gente começar a pegar a Bíblia ao pé da letra, a gente não tem nem vontade de viver, né? Tem passagens ali. E aí eu coloquei assim, olha, gente, o mundo não vai acabar. Deus é misericordioso. Deus é amor, poder, bondade. Vamos pensar numa coisa boa. Aí a pessoa botou embaixo assim para mim, leia a Bíblia, só leia não, leia e interprete, não adianta só ler, você tem que prestar atenção, tem que interpretar. Aí eu respirei, a minha vontade era responder, né? Mas eu respirei e falei assim, eu acho que tem que ler, tem que interpretar. Mas acima de tudo tem que ter bondade no coração, humildade e fé. Tem que reconhecer que Deus é misericordioso. Tem que reconhecer que Deus não quer o aniquilamento da raça humana, Ele quer que a gente evolua, que a gente se ajude mutuamente, que a gente se ame, que sejamos reconhecidos como seus discípulos por muitos se amarem. Então é esse trabalho que a gente precisa fazer. É esse trabalho de resgate da amizade verdadeira, de resgate... eu estava ouvindo o Renato Russo, né? Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Gente, que frase profunda, né? Será que ele já sabia? Será que ele já era capelino e já sabia tudo que a gente ia passar? Porque hoje é exatamente o que está acontecendo. Você manda uma mensagem, você manda uma brincadeira, você... Às vezes é até leviano, de certa forma, não deveria, mas às vezes fala sem compromisso, uma brincadeira sobre um copo, sobre uma água, sobre... E aquilo daqui a pouco está sendo usado contra você, aquele vídeo explana, e aquilo... Então, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não querem mais se relacionar de verdade. Ou é virtual, ou a gente não se relaciona. E a gente perde muito com isso. A gente perde demais. Então vamos voltar para essa semente e pensar assim, eu não posso exigir de Deus que Ele conserte a humanidade.
Eu preciso fazer a minha parte todo dia plantando alguma coisa, através das pessoas que eu amo, de quem está à minha volta. Toda vez que eu escutar uma coisa ruim, eu vou falar uma coisa boa. Se eu puder falar 3 coisas boas para cada coisa ruim que eu vou falar, nossa, essa minha sementeira vai ser, essa minha semeadura vai ser maravilhosa, vai ser incrível. Eu vou conseguir produzir frutos, né? 60, 30, 90. Então, eu vou começar a prestar atenção no que eu falo. Prestar atenção para que eu não fale o mal, não pense o mal. Prestar atenção no que se pensa é uma coisa muito importante. Porque às vezes a gente espalha os miasmas dos pensamentos, espalha esse miasma da tristeza, do desamor, da desesperança. Eu sei que você, no seu coração, às vezes também tem desesperança. Eu sei que você também está triste, eu também fico, todo mundo fica. O que a gente tem que fazer? Repreender. Porque Deus é alegria, Deus é amor, é alegria. Começa a pensar numa maneira de ficar alegre, de ficar feliz, de ter paz no coração, de ter aquela paz. Não é a paz leviana de quem acha, vai dar tudo certo, tá tudo aí. Não, não é nada disso. Não é a paz leviana de que acha que as coisas importantes não são importantes. Não. É a paz verdadeira daquele fiel que diz o seguinte: não importa o quanto doloroso, o quanto difícil vai ser a trajetória, o final vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Porque Deus é amor, poder, bondade, misericórdia. E essa onda de tristeza que está nos invadindo precisa ser combatida com uma onda de alegria. Essa onda de tristeza que está nos invadindo precisa ser combatida com uma onda de amor, com uma onda de esperança. Essa onda de tristeza que está nos invadindo precisa ser combatida. E precisa ser combatida da melhor maneira possível. Então nós precisamos começar muito forte essa campanha. Essa campanha de não à tristeza, não à tragédia, não ao fim do mundo. Não. Sabe? É a campanha de vai ficar tudo bem. Sabe por que vai ficar tudo bem? Porque eu tenho um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia. Algumas pessoas, sim, vão passar pela pena de talião. Algumas pessoas, sim, vão passar pelas suas expiações. Faz parte. Mas vai ficar tudo bem. E se eu for uma dessas pessoas? Iris, e se eu for uma dessas pessoas? Tudo bem. Tudo bem. Você vai chegar, vai acordar no plano espiritual e vai estar tudo bem. Sabe por quê? Porque a morte não existe, porque a vida continua. Então eu não preciso me preocupar, nem se eu for uma dessas pessoas. Eu vou ficar triste, vou ficar arrasada. Mas eu vou acordar no plano espiritual. Eu vou acordar no plano espiritual. E isso aqui, né? O que são 80 anos diante da eternidade? Então é preciso mover céus e terras nos nossos corações, para que a alegria jorre em nossas vidas, para que a esperança jorre em nossos corações. Mas mais do que isso, para que a gente possa expandir essa alegria, expandir essa esperança. O mundo, ele não está precisando só de paz. Ele sempre precisa de paz. O mundo sempre precisou de paz. Mas nós estamos precisando agora reverter essa energia. Reverter essa energia deletéria, essa energia da guerra, essa energia não só da guerra de Israel, da Ucrânia, não, da guerra interna, da guerra com o irmão, da guerra política, da guerra ideológica. Precisamos reverter. Amigo, olha só, você tem um outro pensamento? Beleza, vai com Deus. Vai com Deus na tua militância. Porque eu tenho um Deus que é amor, poder, bondade e misericórdia. Ele não deixa eu brigar com você. Desculpa, mas você vai brigar sozinho. Vai brigar sozinho, sabe por quê? Porque lá no final você vai descobrir que por tudo isso que você brigou, não tem valor nenhum. Nada tem valor nenhum. Nada tem valor. A única coisa que tem valor é amar os outros como a ti mesmo. A única coisa que tem valor é socorrer o máximo de pessoas que você puder. A única coisa que tem valor é não desvirtuar um desses pequeninos. E aquelas pessoas que desvirtuam os pequeninos, elas são muito mais cobradas até do que as pessoas que matam os pequeninos.
Então, numa guerra, por exemplo, onde morre um monte de criança, talvez não seja pior do que desvirtuar um monte de criança. Parou para pensar nisso? Porque as crianças que aprendem a odiar, as crianças que aprendem, que saem do caminho que podia ser reto e que perdem a encarnação, é um crime muito maior. Porque as crianças que desencarnam, que voltam para o plano espiritual, elas são crianças que estavam dentro de um propósito de um retorno prematuro. Porque senão seriam salvas. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida da bondade divina? Que socorreria? Quantas histórias a gente já está vendo e recebendo das crianças que ficaram no armário e foram socorridas, de não sei quem. Tem várias. Por quê? É aquela história. Se não é para você cair do avião, você vai chegar atrasado, você não vai entrar, teu passaporte não vai passar, você não vai achar, porque é assim que funciona. Ninguém passa pela prova, pela expiação dolorosíssima, se não tiver no planejamento. Não que a gente não tenha que ter piedade, não que a gente não tenha que ter misericórdia, sim, sempre. Mas a gente tem que ter certeza que Deus não erra. Que Deus não erra. E se Ele permitiu alguma coisa, Ele permitiu pela dureza dos nossos corações, mas Ele permitiu. Se não fosse para acontecer, nada aconteceria. Nada aconteceria. Então a gente pergunta assim, por exemplo, o que a gente deseja para cada uma daquelas pessoas que cometeram aquelas atrocidades, assim como a gente desejava, né, para os nazistas? Não que a gente tem que desejar, porque a gente tem que desejar amor, bondade, misericórdia, mas a gente é humano. O que a gente acha que eles merecem? Só que quando eles forem passar pela pena de talhão, a gente não vai achar que ele merece mais, porque a gente vai olhar ele como uma criancinha. Então, a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Se a gente não esquecer dessa frase, a gente vai começar a entender melhor como funciona. O que a gente precisa? A gente precisa entender que num planeta de regeneração não dá mais para ter esses resgates. Resgates aonde alguém se compromete. O escândalo inevitável, mas ai de quem cometa o escândalo. Num planeta de regeneração vão ter expiações, mas não expiações que vão gerar novas expiações. Terão expiações de ordem natural, de causa natural, não expiações que gerarão expiações. É esse caminho que a gente tem que seguir. Que as expiações não causem a revolta, o desejo de vingança. Que a gente entenda que faz parte de uma lei da natureza e que a gente saia mais fortalecido de cada uma delas. É para isso que a gente tem que pensar. E como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai viver daqui para frente? Mudando essa energia. Mudando, acreditando, tendo fé, tendo esperança, tendo amor no coração. E quando alguém falar assim para você, ai, mas o mundo tá horrível, tá tudo uma droga. Não, não tá, não. Tem tanta coisa boa acontecendo. Eu acordei de manhã, eu não estava sentindo dor nenhuma, eu fui trabalhar, eu ainda tenho um emprego. Tem tanta coisa boa acontecendo. Eu tenho tantos motivos para agradecer, ainda que pese que eu possa ter um ou outro motivo para chorar. Mas eu tenho muitos motivos para agradecer. Então, é esse sentimento que a gente tem que mudar. E é esse sentimento que a gente tem que plantar no coração das pessoas. Vamos fazer parte ativa dessa sementeira. Dessa sementeira de Jesus, dessa sementeira do amor, dessa sementeira da paz, dessa sementeira da esperança. Não vamos deixar o mal vencer. Não vamos deixar o mal vencer. Vamos lutar com a nossa melhor arma. A arma do amor. A arma da oração. A arma da alegria. Vamos elevar a nossa vibração. Vamos botar uma música para tocar. Vamos fazer coisas que... Vamos caminhar. Vamos fazer coisas que possam fazer com que a gente se sinta melhor, mais feliz e que a gente possa disseminar essa felicidade. Porque o mundo sempre precisou de paz, mas ele está precisando muito de esperança e de alegria. Que Jesus nos abençoe. Deixa eu ver se tem perguntas pra gente. Eu acho que não, né? Vocês nunca perguntam nada. Vamos ver. Boa noite, boa noite. Que Deus nos proteja. Sim.
Ai, Maria Helena disse que está amando. Beijo, Maria Helena. Não posso ouvir você agora. Te amo, menina. Ah, volta depois, então. Que eu possa lembrar dessas palavras todos os dias. Ai, Tânia, que Jesus te abençoe. Então, olha, quem não pegou sua aguinha, a hora é essa. Vai pegar a sua aguinha. Pode pegar uma água, pegar uma garrafa, fluidifica, bota na geladeira para tomar todo dia. Quando estiver angustiada, vai lá e toma. Olha, essa aqui é a água da alegria. Dá um nome para ela. É a água da alegria, a água da esperança. Eu vou beber e vou ter alegria, vou ter esperança. Vai ser melhor do que Rivotril. Melhor do que Rivotril, melhor do que tarja preta, é água fluidificada. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos em teu nome, buscando o teu evangelho para trazer luz, alegria a nossas vidas. Que possamos semear amor, bondade, misericórdia. Que possamos semear todos os dias, todos os minutos da nossa vida coisas boas. Que possamos afastar dos nossos corações tudo aquilo que nos entristece. Amado Mestre Jesus, não queremos estar alheio às realidades, mas queremos estar próximos da verdadeira vida, da verdadeira realidade, porque isso aqui não é nada diante da eternidade. Então, Mestre Jesus, rogamos a Ti amparo e proteção por todos aqueles que sofrem nas regiões de guerra, aqueles que sofrem pela guerra do tráfico, pela guerra urbana, pela violência doméstica, aqueles que sofrem a dor das suas expiações dolorosas, das suas expiações de doenças do corpo físico, psicossomáticos, das doenças mentais, das obsessões. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, por nossos inimigos, por todos eles, por todos aqueles que acham que fazendo a guerra vão vencer. Não existem vencedores. Por aqueles que querem tomar o poder, por aqueles que usam e abusam dos pequeninos. Ah, Mestre Jesus, proteja nossas crianças. São o futuro desse planeta de regeneração. Que esse planeta azul possa receber a Tua luz, a Tua paz e possa, Mestre Jesus, passar por esse momento de tanta tensão, de tanta dor, com toda a esperança. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Que possamos manter a nossa alma, porque o mundo não é nada diante da eternidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que Tu possa, Mestre Jesus, continuar conosco durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu vou ficar 2 semanas sem a live. Então, semana que vem e na outra não vai ter, tá certo? Mas depois a gente volta, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Ah, eu e Lala estamos te assistindo. Iriri! Iriri é uma delícia, né? Que Jesus abençoe vocês. Beijo grande, gente. Semana que vem não tem, na outra também não, tá bom? Eu volto dia 11 de novembro. Deixa eu olhar aqui para ver que dia que volta a nossa live. Dia 13 de novembro. Então a gente vai ficar sem live no dia 30 e sem live no dia 6, tá bom? Não esqueçam. Beijo grande.